Graça e paz, meus amados irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês que vieram aqui para ouvir um pouco mais da palavra de Deus, para que em espírito possamos juntos, o adorar. Nós hoje estamos dando início a uma série de estudos que ocorrerá todos os domingos, sempre nesse horário, começando às 18h30 com os louvores, com toda a parte do prelúdio de um culto, a adoração. E por volta desse horário estaremos começando um tema específico do livro do Apocalipse. Serão 22 lições. Hoje teremos a introdução, entendendo porque o Apocalipse é um livro de visões. Esse é o tema da nossa lição de hoje. E durante esses 22 domingos que nós estaremos juntos aqui estudando o livro do Apocalipse, iremos examinar muitos temas profundos, temas escatológicos que há muito tempo, há séculos, as pessoas vêm pesquisando, vêm examinando para compreender esses símbolos riquíssimos que há no livro do Apocalipse. Então nós iremos ver aqui sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no livro do Apocalipse, como é que o Apocalipse define ele, ontem, hoje e amanhã na eternidade, como é que o Apocalipse nos revela a pessoa do Pai, o que o Apocalipse fala sobre os anjos, sobre o Evangelho, sobre símbolos que até hoje segue de uma forma intrigante na cabeça de muitos teólogos, símbolos como 7 pragas, 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas, 7 anjos, 7 trovões, 7 chifres, 7 cabeças, esses temas que envolvem o número 7. Besta de Apocalipse, dragão vermelho, Babilônia como uma tipologia, testemunha, juízo, são uma série de tipologias, de símbolos que nós iremos examinar aqui ao longo dessas 22 noites. Então é necessário, não é que nós vamos examinar 22 temas, porque o Apocalipse tem 22 capítulos, não. O livro do Apocalipse tem 22 capítulos, mas nós iremos tratar de 22 temas específicos, não nessa ordem específica do livro do Apocalipse. Tá bom? Então vamos iniciar. Hoje nós temos como a primeira lição, deixa eu ver se está passando aqui na tela aqui para os irmãos que estão presentes. Os irmãos da live, ok? Está entrando aqui normal aqui na tela, já fizemos os testes aqui, Deixa eu testar aqui mais uma vez, o tema de hoje, tá certo? Um livro de visões. O Apocalipse, um livro de visões. Pois bem, vamos. O livro do Apocalipse foi dado ao homem por meio de visões. Chegou até nós, seres humanos, por meio de visões. Preste atenção nesse detalhe. Nada do livro do Apocalipse foi dado de forma... João sentado à beira ali, da beira da praia, daquela ilha, e foi ditando para ele escrevendo. Não. João, todo o livro do Apocalipse foi revelado a ele em visões, ele arrebatado em espírito. Nada do Apocalipse foi João sentado numa mesa, escrevendo o que ele achava, o que ele entendia das visões de Ezequiel, de Isaías, Jeremias, de Daniel, nada disso. Ele só está descrevendo o que ele está vendo. Preste atenção nesse detalhe. Tá bom? Continuando. O apóstolo João, quando se encontrava preso na ilha rochosa de Patmos, sob a dominação romana, lá no mar Mediterrâneo, curiosamente localizado entre as duas cidades, a cidade de Roma, que é foco das profecias do Apocalipse, e a cidade de Jerusalém, de onde se originou ali os apóstolos. Ou mais precisamente entre as cidades gentílicas, a cidade da Grécia e da Turquia. Não em linha reta, obviamente. Entre elas, se você traçar uma linha ali, Oriente e Ocidente está ali entre essas cidades. Citei essas cidades porque essas cidades aparecem muito aí nas questões bíblicas. Então entenderam bem que o livro do Apocalipse ele é dado todo em visões. Se é em visões,
Cuidado quando se dá literalidade ao livro do Apocalipse. Cuidado com as literalidades. Tem muita gente dando literalidade a algo que foi dado em visão. Se o Apocalipse diz é um cordeiro, não entenda que seja um cordeiro. Aquilo é símbolo de alguma coisa. Quando o Apocalipse diz estrela, é símbolo de alguma coisa. Cuidado com a literalidade. Na Bíblia não há uma só visão que um profeta tenha tido que aquela visão fosse literal. Todas as visões na Bíblia, elas são simbólicas, elas são ricas em símbolos. Mas tudo no Apocalipse, cada vírgula, cada palavra, é símbolo? Não. A sua estrutura básica é literal. Mas aquilo que aparece como símbolo, tem que ter muito cuidado para não dar literalidade. Estão vendo aqui esse mapa? Este mapa aqui na tela está mostrando aqui esse ponto branco aqui, ó. Esse círculo branco com esse pontinho no meio é aproximadamente onde está a ilha de Patmos. Aonde João, era uma prisão romana, onde João foi colocado preso e dali, por volta do ano, entre o ano 90 e o ano 100, entre o ano 96, 98, diz alguns historiadores que o ano em que foi encontrado o Apocalipse, então ele deve ter ficado ali algum tempo preso na ilha de Patmos, certo? E para que vocês se localizem, aqui está a ilha de Patmos. Aqui está o canal de Corinto, cidade de Corinto, a Grécia, né, muito conhecido. Aqui em cima está a Turquia, o poder turco-otomano. Nessa região aqui, ó, estão localizadas as 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estão aqui, ó, exatamente aqui, chamado no corredor aqui da Ásia Menor. Aqui, nessa região aqui, está o quê? Aqui está a faixa de Gaza e aqui está Jerusalém, mais ou menos aqui, ó. Jerusalém está aqui embaixo. Então, entre Jerusalém e a Itália é esse país que parece uma mulher de salto alto aqui, ó. Não é um salto aqui, ó? Aqui é a Itália. Vocês vão no mapa hoje, né? Parece um pé com salto alto, né? Lembre-se disso, que é a Itália. Então, aqui está Roma. Entre Roma e Jerusalém, temos a ilha de Patmos. Ok? Então, estamos bem localizados aqui. Isso aqui é o mar Mediterrâneo aqui, ó. Certo? Esse mapa aqui não é um mapa atual. Esse mapa aqui, eu tive que recorrer à inteligência artificial com base no mapa atual e em base com mapas antigos. E a inteligência artificial me deu um mapa aproximadamente daquela época, que é esse mapa aqui. Ok? Então, era provavelmente como era. O mapa de hoje não tem mais essa entrada aqui. Isso é praticamente tudo fechado aqui. Essa entrada aqui não existe. E isso aqui também, que vem para o Egito, aqui também é fechado. Ok? É um mapa aproximado daquela época. Ficou entendido aí? Esse mapa, quando vocês confrontarem com os mapas atuais, pode ser, olha, tem algo diferente, é óbvio. Tá bom? Mas, de acordo com os mapas antigos, isso tá. Eu faço questão de comentar isso para que vocês, quando vejam os mapas modernos, não fiquem aí preocupados com isso. Ok? Adiantemos então. Encontramos aí então de onde veio, né? A revelação do Apocalipse, quando o apóstolo João estava preso nesta ilha, o Senhor revelou a ele todo o Apocalipse em visão. Como todo esse estudo aqui ele é reflexivo, ele sempre vai ser conduzido assim, ó, uma pergunta para que vocês pensem, e em seguida a gente lê o texto bíblico para que esse nosso estudo seja bem didático. E você em casa possa fazer também sozinho. Estimule você a ir direto para a Bíblia sozinho. Como o próprio apóstolo João descreve a forma como recebeu as revelações proféticas que compõem o livro do Apocalipse. Como ele mesmo descreve que recebeu isso. Vamos perguntar então a Bíblia, que vai dizer aí, ó. Logo no capítulo 1, no versículo 10 e 11, João diz assim, ó. No dia do Senhor, ou seja, no dia do sábado, achei-me no Espírito, ou achei-me em Espírito. Ou seja, algo que falava diretamente ao espírito dele, à mente dele. E ouvi por trás de mim uma voz forte, como uma voz de trombeta, que me dizia: escreva num livro o que você vê. O texto não diz, escreva num livro o que você está entendendo. Não. Você vai descrever só o que você está vendo. Não é obrigado você entender. Você tem que escrever o que você está vendo só. A preocupação da revelação não era que João entendesse, mas que João fosse fiel
naquilo que ele estava vendo. Ficou entendido esse ponto aí? Como é importante a gente descrever do jeito que a gente viu as coisas? Porque tem gente hoje que lê a Bíblia, e aí tem igreja que ainda diz assim, ele estimula os seus membros a dizer, não, porque hoje cada um interpreta do seu jeito. Não é assim. Não aceite esse ponto de vista. Não é que cada um interprete do seu jeito, não. Tem que interpretar do jeito que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia está dizendo que é pau, é pau. Se é pedra, é pedra. Ok? Aí, se é um texto simbólico, o que é pedra na Bíblia? O que é pau na Bíblia? Você vai procurar o que é. Ok? Cada um não deve interpretar do seu jeito. Tem muita gente falando isso, mas essa fala não vem de Deus. Cuidado com isso. Ok? O anjo diz então, o anjo que Jesus envia para revelar a João, inspirar a João, diz assim, escreva o que você está vendo. Em outras palavras, ele está dizendo, não invente. Não crie história da sua cabeça. Descreva com a máxima perfeição o que você está vendo. E é o que João vai fazer do começo ao fim. E depois de escrever, você vai enviar essa escritura, esse livro, para as 7 igrejas que estão na Ásia, né? Em outras versões fala isso. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos estudar essas 7 igrejas aqui, que é o capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Ok? Vai ter uma lição que a gente vai estudar só essas 7 igrejas. Continuando. A próxima pergunta, mas eu quero fazer um comentário antes da próxima pergunta. Está aqui na tela já a próxima, é um comentário. Primeiro ponto desse verso é que a Bíblia diz que João tem essa revelação. Vou voltar aqui para que você não fique. Vocês acompanhem o texto comigo aqui, ó. Acompanhar o texto. O texto diz aqui que João, ele recebe essa visão no dia do Senhor. O sábado é um dia santo, a Bíblia diz assim, santificai os meus sábados. Quantas vezes no Antigo Testamento? Muitas vezes. Então João estava, como todo santo, se santificando quando ele recebe essa visão. O segundo ponto é que ele foi conduzido em espírito. O livro do Apocalipse, ele não é uma produção humana. Ele não vem da sabedoria, da inteligência humana. Foi o Espírito de Deus quem está mostrando aquilo à mente de João. A ordem que foi dada a João foi: escreva. Porque em toda a Bíblia Sagrada o Senhor está sempre estimulando a produção da Escritura. Por quê? Para que eu e você hoje vai examinar lá na Escritura. Tem gente que está abandonando a Escritura para ir para o eu acho. Senhor, se tu me responder que é para eu ir, eu vou. Muitas vezes a resposta já está lá na Escritura. Já está dizendo, não vá. Mas aí Deus não vai responder algo que ele já respondeu. É por isso que ele manda sempre escrever. Quarto ponto. Ele manda que João descreva as visões que ele teria. E o último ponto, ele deveria enviar isso às 7 igrejas, ok? Então, todo o livro do Apocalipse é composto por visões do apóstolo João. O apóstolo João era aquele mais novo. Era o irmão de Tiago, que tinha uma sociedade com Pedro, que viviam pescando lá no Mar da Galileia. João é aquele, o mais novo. Ele que escreveu o Evangelho de João, que escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta, as epístolas de João. João é aquele, o discípulo amado que abraçava Jesus, colocava a cabeça no peito de Jesus. É esse aqui que é o último apóstolo vivo, né? Na verdade, a gente nem sabe se ele morreu ou se continua vivo em algum lugar. A Bíblia não cita o seu desaparecimento. Todas as visões proféticas são compostas por símbolos e carecem ser interpretadas pela própria Escritura Sagrada. Não cabe ao estudante das profecias bíblicas deduzir símbolos, mas buscar os significados dentro da própria Bíblia. Hoje, na internet, a internet é um campo muito fértil. Fértil para algumas verdades que são pregadas lá, mas mais fértil ainda para fake news, para equívocos, para mentiras, né? Muita gente pegando as profecias do Apocalipse, dizendo assim, pegando um texto e recorta um texto isolado ali, diz assim, olha,
Este anticristo aqui do Apocalipse é o presidente da França, Emmanuel Macron. Esse falso Cristo aqui, que está descrito aqui no capítulo 13, é tal pessoa de tal país, de tal lugar. Este poder que vem aqui contra o povo de Deus é o poder islâmico, é o poder isso e aquilo outro. Tem muita gente deduzindo coisa, esquecendo de perguntar na Bíblia a sua própria interpretação. E o nosso esforço aqui durante esse estudo é sermos fiéis ao que está escrito e não a deduções perigosas. Ok? Vamos buscar isso. Não cabe ao estudante das profecias bíblicas deduzir os símbolos, mas buscar os significados na própria Bíblia. Pois bem, símbolo ou símbolos que estão contidos aqui nas Escrituras, por exemplo, foi usado na história, os Estados Unidos usou esses símbolos de Apocalipse como peça política contra o Oriente Médio, contra os árabes, contra os islâmicos, né? As nações iriam utilizar politicamente sobre interpretações do fim, tanto no viés político quanto nos viés religiosos. Tem gente usando equivocadamente o Apocalipse para isso. E o Apocalipse não é usado para isso. O homem santo vai usar para ele se preparar em relação àquilo que está para acontecer. E não para subjugar outras nações. Por exemplo, o livro do Apocalipse, ele foi inserido naquilo que nós chamamos de Bíblia. A palavra Bíblia vem de biblioteca, né? de grupo de livros. Foi inserido por volta do 4º século. Algumas pessoas eram contra o livro do Apocalipse porque ele não era claro, como eram os evangelhos. Tinha descrições de símbolos. Mas a insistência de Atanásio, que era um bispo de Alexandria, meados do século IV, 300 e alguma coisa. Alexandria fica ali, era praticamente a capital do Egito. Alexandria, né, foi constituída por Alexandre o Grande e recebe esse nome de Alexandria em homenagem a ele. Então, a partir de Alexandria, no sul de Jerusalém, ao sudoeste, né, ao sudeste, não sudoeste, né, sudeste, leste, sudoeste, oeste, ao sudoeste de Jerusalém. E então, a partir dali, no 4º século, o Apocalipse foi incluído na Bíblia, né, com o apoio de outros bispos. Então, como muitos dizem, tem muitas interpretações diferentes, mas a gente não pode partir para isso. Que tipo de símbolos vamos encontrar no livro do Apocalipse e os seus respectivos significados? Vamos ver agora alguns exemplos do que iremos estudar aqui, para a gente entender o que vai encontrar nessa pesquisa da Bíblia. Vamos usar aqui somente a Bíblia. Está aparecendo aqui para vocês? Tá, né? Tudo ok. Vamos lá. Que tipo de símbolo? No capítulo 1, versículo 16, diz assim: tinha ele na sua destra 7... Destra é mão direita. Aqui é uma descrição da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha na sua mão 7 estrelas. Ele tinha o controle de 7 estrelas. Mão direita é a mão forte, a mão da força, do domínio, do governo. E da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Então nós temos aqui, eu vou explorar aqui nesse texto, 2 símbolos que está em negrito. Estrela. Como é que eu iria interpretar a estrela? Jesus, com 7 estrelas na mão, ele está dizendo, foi eu que criei todas as estrelas do universo? É essa a mensagem que eu tenho que interpretar nas Escrituras? Seria responsável eu interpretar assim? Não é? Não tem foto de Jesus Cristo da Idade Média, ele com um globo na mão assim, não tem? Alguém poderia utilizar aqui dizendo assim, Jesus é o próprio Criador e ele foi quem criou as estrelas. Alguém pode deduzir isso. Mas o Apocalipse lê assim? Não. E da boca de Jesus Cristo saiu uma espada. Coisa estranha. Da boca de alguém sai espada? O que é que sai da boca das pessoas? Palavras. Então, vamos perguntar à Bíblia o que é isso? Vamos perguntar. Vamos lá. A Bíblia diz em Apocalipse 1:20, está aparecendo para vocês aqui? Tá, né? Apocalipse 1:20 diz assim, ó. As estrelas são os 7 das 7 igrejas. Então o próprio Apocalipse diz, ó, aquelas 7 estrelas nas mãos de Jesus Cristo simbolizam o quê? 7 anjos.
Quando nós lermos lá no Apocalipse 12 que Satanás com a sua cauda arrastou até essa parte das estrelas do céu, ó, aí a gente já vai saber que estrela simboliza anjo. Satanás não tinha para que trazer estrela aqui para a terra. Tem um símbolo. Então estrela no Apocalipse simboliza anjos. É assim que interpreta a Bíblia, perguntando a própria Bíblia. E vamos ver o que significa espada na Bíblia, né? Olha o próximo verso. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois. Ele está comparando a Bíblia com uma espada de dois gumes. Por que uma espada de dois gumes? Por que ela corta dos dois lados? Porque ela tanto traz um conhecimento da letra, da cultura, do conhecimento da comunicação, o conhecimento da língua para a comunicação, como ela traz um conhecimento espiritual profundo. O conhecimento da verdade toca, prepara o homem para ele saber o que é o certo e errado. E o conhecimento espiritual da palavra faz o que no homem? Transforma o homem. O primeiro diz o que é o certo e errado. O segundo transforma a vida dele para ele fazer o certo. É uma espada que traz esses, como a Bíblia diz, traz o conhecimento e traz o discernimento. Pois bem, próximo símbolo. Apocalipse 17:1 diz assim: vem, o anjo diz, vem João, em visão, vem João, eu vou te mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. O que seria muitas águas? Uma prostituta pode sentar sobre muitas águas? Se ela sentar, o que acontece? Ela afunda e morre afogada. Como é que alguém pode sentar? Senta numa cadeira, senta em alguma coisa, não é? Mas sobre muitas águas. Então, muitas águas aqui é um símbolo. Quais são as muitas águas que vocês conhecem? Qual é o lugar do planeta Terra que tem mais água? O mar. Ela está fazendo uma referência ao mar. Por quê? Porque no Apocalipse 17 ele traz à tona o que está escrito no Apocalipse 13. Uma besta que sobe dentro do mar. É dessas muitas águas que o Apocalipse está lançando luz. E o que significa muitas águas? Vamos entender. No próprio capítulo 17, verso 15, ele vai dizer: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, ele está dizendo que essa prostituta, e a gente vai aprender também que prostituta é uma mulher. Mulher aqui, na Bíblia, mulher significa o quê? Vocês já sabem. Igreja. É uma igreja que se prostituiu com o mundo. É uma igreja que abandonou a verdade de Cristo e agora se prostituiu com falsas doutrinas. Se deitou com os reis da terra, é a descrição que vai dizer aqui. Então, essas águas são os povos, multidões, nações e línguas. São os povos com todas as suas culturas. O mundo inteiro está sobre o comando ou sobre a influência dessa mulher que se prostituiu com o próprio mundo. Essa é uma descrição perfeita do Apocalipse 17 em relação... Vamos estudar só sobre o Apocalipse 17 para saber quem é essa mulher, tá bom? Vamos adiantar. Próximo. Apocalipse 13:1. E vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A palavra besta aqui é animal selvagem. Hoje, ninguém escreve mais assim, uma besta fera. Não, hoje ninguém fala mais isso. Ou uma fera que é uma besta selvagem. O que é uma besta na Bíblia? Ou nas escritas antigas de 100 anos atrás, o que era uma besta? Um animal selvagem. Um leão é uma besta selvagem, um elefante é uma besta. Então, bestas é um animal selvagem. Então, o que ele está dizendo aqui é que viu subir das águas do mar um animal selvagem, uma besta fera, uma fera selvagem como um leão, por exemplo. Uma besta temível. Como um búfalo, né? Diz que lá na África o búfalo é o fazedor de viúvas, né? É o que mais mata. O crocodilo. O hipopótamo é o segundo que mais mata na África depois do búfalo. Então, ali são bestas feras. Ele vê uma besta, um animal selvagem, subir das águas. Essa besta era diferente. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Pois bem, preciso interpretar, segundo a Bíblia, porque não existe animal de 2 cabeças, imagine de 7 cabeças. Então, há um tipo aqui, há um símbolo.
Como é que a gente vai interpretar? Perguntando a Bíblia. Então, no livro de Daniel, veja que a gente interpreta o Apocalipse não só dentro do próprio livro do Apocalipse. A gente tem que sair muitas vezes para, em outros livros proféticos, buscar a resposta. Aí diz aqui no livro de Daniel, o quarto animal, ou seja, a quarta fera ou a quarta besta, o quarto animal, será o quê? O quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Então veja que ele está dizendo aqui que um animal na Bíblia, uma fera, uma besta fera, ele equivale a um reino imperial, um reino na terra. Não é um país, é um reino que dominou sobre a terra inteira. Entendido isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente interpretando aí que as 7 cabeças deste animal são 7 reinos. Cabeça não é reino. Reino é o animal. Cabeças são reis. Ou seja, aqueles que estão à frente de um reino. Ok? Tem gente aí traduzindo com incoerência a palavra de Deus. Vamos lá. Próximo. Então, vamos aqui. É bem importante esses símbolos para que vocês vão se familiarizando. No capítulo 12, verso 4, diz que Satanás, o dragão, né? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Estrelas são o quê? Vocês já aprenderam, anjo. Então a cauda, né? Aqui no Nordeste nós chamamos de quê? Cauda. Rabo. Então, a cauda do dragão levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou essa terça parte sobre a terra. Né? Aí é o que diz o verso 4. Como é que a gente vai saber o que é cauda? Perguntando a Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 15 diz, ó, o ancião, o homem de respeito, o homem de boa fama, a pessoa honesta, correta, leal, verdadeira, ele é o quê? Esse é a cabeça. O ancião de respeito, numa visão tipológica, ele é a cabeça. Porque ele tem que guiar o povo pela verdade. Agora, e o falso profeta que ensina mentira, ele é o quê? Então, cauda na Bíblia simboliza mentiras, engano, falsidade. Ok? Então, Satanás, com o seu engano, com a sua falsidade, com a sua cauda, ele enganou a terça parte dos anjos do céu. Entende como a gente começa a interpretar a Bíblia de maneira clara, correta, simples, somente com a Bíblia, sem inventar o eu acho? Vamos continuar. O livro do Apocalipse trata apenas sobre os acontecimentos do tempo do fim, porque hoje é o seguinte, se você for buscar na internet, digitar a palavra Apocalipse, se você for lá e clicar em imagens, vai aparecer o quê? 90% das imagens, 99% é o quê? Destruição. Cidade destruída, ruínas pegando fogo, bomba atômica, não é? É só destruição. E Apocalipse não quer dizer isso. Apocalipse significa desvendar, descobrir, revelar. Antigamente era o seguinte, quando eu queria revelar, esconder alguma coisa de alguém, o que é que fazia? Colocava aqui é como se eu pegasse aqui esse copo aqui, eu quero fazer uma surpresa para vocês. Aí eu colocava um pano aqui por cima. Aí todo mundo chegava e ficava assim, o que é aquilo na mesa? Não é assim a curiosidade? O que será aquilo? As pessoas diziam, quando será que ele vai revelar o que está ali debaixo? Apocalipse significa isso. Tirar o pano de cima e revelar. Essa é a palavra Apocalipse. Inclusive, a palavra etimológica quer dizer descobrir. Descobrir. Cobrir aquilo que estava coberto foi descoberto para que alguém revelasse aquilo a alguém. Entendido isso? Então, do que é que trata o livro do Apocalipse? Ele trata só das coisas que ainda irão acontecer, que estão acontecendo hoje, que vai acontecer? Vamos perguntar então. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, diz assim. O anjo continua dizendo a João, escreve João, escreve pois, as coisas que tem visto, as coisas que você tem visto, as que são, em que tempo está as que são? No presente, as que são agora, que estão acontecendo agora, no ano 100, no primeiro século, e as que depois destas
hão de suceder, hão de acontecer. Então João está escrevendo de coisas que já tinham acontecido, as coisas que estavam acontecendo em seu tempo e as coisas que ainda iriam acontecer. Então o Apocalipse ele não fala apenas do futuro. Tem gente dizendo que o Apocalipse já se cumpriu todinho no ano 100. E a Bíblia está dizendo as coisas que ainda vão acontecer. Tem muita coisa no Apocalipse que aconteceu muito tempo depois de João e ainda vai acontecer. Tá bom? Vamos continuar. Como eram as visões do apóstolo João? Daria para aplicar alguma literalidade a essas visões? Vamos olhar para essas visões agora, uma delas aqui. Vamos ver aqui alguns exemplos, se a gente consegue colocar aqui alguma aplicação literal. Vamos ver. Do capítulo 1, nós vamos ver isso na próxima lição. No capítulo 1, do versículo 13 ao 16, tem alguns versos aqui que eu recortei porque eu quero pegar só o símbolo. João viu um semelhante a filho de homem. Ele viu uma pessoa semelhante a filho de homem. Alguém que se parecia com filho de homem. Era um homem? Não. Se parecia, era semelhante. Alguém que se parecia. Por quê? Porque os filhos dos homens... Você já viu algum filho de homem com olho de fogo? Já viu? Já viu algum filho de homem com a voz dele de muitas águas? Você já foi lá em Foz do Iguaçu? Onde tem aquelas quedas d'água, aquelas cataratas? Já tentou conversar com alguém ali, naquele barulho daquela água? Você não consegue conversar, é muito barulho. Né? É muita pancada de água, é um poder incrível. Ou você já viu algum ser humano que da boca dele saiu uma espada de 2 fios, aguda, né? Bem afiada? Já viu isso? E o seu rosto brilhando como o sol? Não tem nenhum homem, nenhum filho de homem fazendo isso. Então veja que aqui era uma descrição de Jesus Cristo, o Filho do Homem, mostrando uma visão dele gloriosa. Cada coisa dessa aqui tem um significado. Olhos como chama de fogo. Para que serve o olho? Para enxergar. Se ele tem chama de fogo nos olhos, fogo na Bíblia simboliza o quê? O Espírito Santo. Significa dizer que ele consegue, como a Bíblia diz no livro de Gálatas 4:6, o que é que foi enviado ao nosso espírito, ao nosso coração, à nossa mente? O Espírito do Filho do Homem, o Espírito de Cristo foi enviado aos nossos corações. Significa dizer que hoje Cristo, ele consegue entender o que se passa na sua cabeça. Ele consegue enxergar as suas intenções. Por isso que ele aparece aqui como um olho, né, com chama de fogo. Diz que a sua voz é uma voz de muitas águas. O que é muitas águas na Bíblia? A gente acabou de ver. Povos, multidões, ou seja, a voz dele está sobre todas as nações e alcança todas as nações. É uma voz poderosa. Não é uma voz como a minha, que está praticamente no anonimato. Algumas poucas milhares de pessoas vão ter acesso a esse vídeo, vão ver esses vídeos. Mas a voz de Cristo não. A voz dele, ele fala ao mundo inteiro. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes, ou seja, a palavra que a gente já viu. E o seu rosto brilha como o sol. Ele resplandece a luz de Deus. E a luz é o quê? A palavra de Deus. Percebe que não cabe literalidade aqui? Eu olhar para Jesus Cristo e não ver a face dele, ver um sol brilhando. Já imaginou? Que decepcionante. Pois bem, um homem com essa aparência, você já viu? Impossível, né? Próximo. 4, versículo 7 de Apocalipse. Está aparecendo para vocês aí? 4, verso 7 diz assim, ó. E o primeiro ser era semelhante a um leão. Isso foi o que João viu. João olhou para o trono de Deus no capítulo 4 e viu que diante do trono de Deus e em redor do trono de Deus haviam 4 seres estranhos, seres vivos. Eram homens, corpo de homem, mas a cabeça dele, um era semelhante a um leão. O segundo ser era semelhante a um touro. O terceiro ser tinha um rosto como o rosto de quê? De homem.
E o quarto ser, o rosto dele era como o quê? Alguém tem condição aí de explicar para mim como seria descrever um rosto de uma águia voando? Se você disser assim, vou descrever o rosto de uma águia, um homem, vou botar um homem com cabeça de águia. É fácil você desenhar uma águia. Agora, desenhar um rosto de alguém, uma águia voando, não tem sentido. Entenderam? Tem gente escrevendo aí no Apocalipse, mostrando como uma águia. O texto não diz que é uma águia. O texto diz que é uma águia em pleno voo, é diferente. A cabeça desse ser é uma águia voando. Perceba que o texto aqui, primeiro que nada literal aqui, não tem um ser com cabeça de leão, não existe. Um Minolion, não tem. Um cabeça de touro, um minotauro, não tem. Um homem com cabeça de homem, quem diz logo que era um ser humano? E um homem com a cabeça de uma águia voando. Não tem sentido. Isso aqui são 4 características que a gente vai aprender aqui. 4 características que os querubins que estão ao lado do trono de Deus têm. 4 características. Coragem, trabalho, velocidade e inteligência, sabedoria. A parte do homem, dos seres animais, é o único que tem razão. Então, ele está exaltando aqui que aqueles querubins, os anjos que servem a Deus, recebem de Deus essas 4 características. Coragem, força e vontade para o trabalho, que é o touro, né? Sabedoria, inteligência, razão, que é a do homem, e a águia voando, que é a velocidade com que os anjos saem do trono de Deus para nos socorrer aqui na terra. Né? Como é que Jesus vê? Como é que Ezequiel descreve os anjos saindo do trono de Deus para a terra? Era como raios do céu para a terra, em alta velocidade. Né? Entendem? Vamos continuar. Próximo. O texto de Apocalipse 13:1, por exemplo, diz: vi uma besta que saía do mar e tinha 10 chifres e 7 cabeças, como 10 coroas, e uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. 7 cabeças aqui, por exemplo, né? Como é que a gente vai entender que isso é literal? Existe um animal na Terra, pelo menos com 2 cabeças? Vocês conhecem algum animal com 2 cabeças? A não ser aqueles que têm anomalia, que nasce aleijado, uma das 2 não funciona, né? Ou então, 2 pessoas coladas, né? Com 2 cabeças, com vários outros membros que duplicam. É uma anomalia. É algo estranho. É algo que vem de uma alteração genética. Não é normal isso. Então, esse animal que tem 7 cabeças aqui, existe um animal na Terra, pelo menos com 2 cabeças? Existe? Não existe nenhum animal com 2 cabeças. Imagine com 7 cabeças. De onde surge essa ideia aqui? Essa ideia surge do paganismo que os homens inventaram. Se você for lá para Isaías 27, ele vai descrever da mitologia grega uma serpente marinha terrível de 7 cabeças. E é daí que o Senhor pega cada símbolo desse do Apocalipse. O Senhor já está pegando emprestado lá do Antigo Testamento, que os homens inseriram esses mitos dentro da religião. Então o Senhor está pegando os próprios mitos que os homens inventaram para que julguem eles através desses próprios mitos. Lembre que lá em Isaías 27 se pregava desde a antiguidade, antes de haver o Apocalipse, que essa serpente marinha que subia do mar, obviamente, se a marinha vem do mar, ela tinha 7 cabeças, e um determinado rei ia decepar uma das cabeças. A gente vai ver essa visão no Apocalipse. Então o Senhor pega exatamente esta visão que os homens tentaram introduzir dentro da igreja de Deus e pega essa visão para condenar eles mesmos que alteraram a visão. Ok? Que alteraram a Escritura Sagrada e entraram pelo paganismo. Por que o Senhor escolheu se comunicar com o seu povo através de símbolos? Por que ele escolheu dessa forma? Por que ele não usou a linguagem direta, simples e objetiva? Você não está se questionando assim? Qualquer pessoa se questiona. Por que ele usou símbolos? Por que não usou uma linguagem direta, clara, objetiva? Certamente a Bíblia vai responder. O verdadeiro povo de Deus
teria alguma dificuldade para entender essa linguagem de símbolos? Será que o povo teria alguma dificuldade? Porque se o povo tivesse dificuldade, certamente Deus não daria. Vamos perguntar então a palavra. No livro de Lucas, capítulo 8, verso 10, ao perguntarem a Cristo por que ele pregava usando símbolos, Cristo disse o seguinte: a vós, vocês que são da fé, falando aos discípulos, a vós, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Então Cristo está dizendo bem claro, para vocês que estão buscando a verdade, nós falamos, através de parábolas e vocês vão entender. Será entendido. Mas aos outros que não querem compromisso com a palavra, com a verdade, eles ouvindo, vão ouvir, mas não vão entender, não vão compreender. Por isso que ele está dizendo isso. O Apocalipse é dado em parábolas? Não. Ele é dado em símbolo. Mas tanto parábola quanto símbolos é necessário o Espírito de Deus no homem para que ele entenda conforme a interpretação já revelada na Bíblia. O símbolo, ele tem uma revelação na Bíblia. A parábola tem algumas revelações na Bíblia, mas entra o bom senso. Qual a diferença entre símbolo e parábola? A parábola diz assim: um homem tinha 2 filhos. Era dono de uma fazenda, tinha uma herança, e o filho mais novo pediu direito à sua herança antecipado e pegou o dinheiro da herança, viajou para bem longe e gastou o dinheiro lá de forma dissoluta. Isso é uma parábola. Chama-se a parábola do filho pródigo, está lá na Bíblia. Vocês conhecem a parábola? Pois bem, isso é uma parábola. Por que a parábola? Homem que é dono de fazenda, que tem filho, existe? A gente conhece alguém que tem filho? Existe. Fazenda, herança, existe? Dinheiro para gastar no outro canto, existe? Tudo isso existe. Besta de 7 cabeças, existe? Símbolo. A diferença entre símbolo e parábola. Parábola é aquilo que existe. Você pega elementos do dia a dia, da natureza, do seu cotidiano, e você traz para dentro de um ensinamento. Isso é parábola. Aquilo que não existe é mítico, é místico. Aí você usa isso como símbolo para a profecia, ok? Essa é a diferença. Mas tanto para compreender a parábola, quanto para compreender os símbolos, requer o quê? O discernimento que vem de Deus através do seu Espírito, ok? Parábola é uma linguagem espiritual, também não é literal, ok? Assim como os símbolos. Mateus capítulo 13, verso 34 diz assim, ó: todas estas coisas falou Jesus às multidões através de quê? Jesus sempre falava usando parábolas. Até quando ele falava de forma direta, ele usava um palavreado que é necessário interpretar como parábola. E nada do que ele falou foi sem ser tudo era por parábola. Pois bem, a parábola, como nós já falamos aqui, é da mesma forma que os símbolos. É necessário que haja uma interpretação espiritual. Por exemplo, no capítulo 12 de Daniel, versículo 10, é dito assim para Daniel que havia acabado de ter uma revelação através de um sonho. E então é dito a Daniel assim: Daniel, lá no tempo do fim, muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente. Ou seja, o ímpio, que tem um coração ímpio, não quer nada com a verdade, ele sempre vai se afundar cada vez mais na impiedade, na mentira. Mas os sábios, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. A Bíblia garante. E quem são os sábios? Aqui na Bíblia, são os inteligentes, são os que estão cursando agora, fazendo um curso de doutorado, estão fazendo um pós-doutorado, é isso, os sábios, que a Bíblia está se referindo. Quando é que a Bíblia chama as pessoas de sábias? Quando estas pessoas temem ao Senhor. O princípio de toda a sabedoria é o temor ao Senhor. A Bíblia não chama de sábios
aqueles que têm um currículo, aqueles que têm um monte de títulos acadêmicos, universitários, não. A Bíblia chama de sábios aqueles que são fiéis a Deus e obedecem a sua palavra. Então, esses sábios entenderiam a palavra de Deus. E essa é uma garantia espiritual que nós temos. Continuando. Os sábios entenderiam, né? Ok, estamos aí acompanhando perfeito. Próximo. No Apocalipse 13, versículo 18, corroborando com esse pensamento, a Bíblia diz, para uma interpretação específica da segunda besta do Apocalipse: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Então, aqui no capítulo 13, o anjo está dizendo a João para ele escrever para o tempo do fim. Aqui, para entender este número, é necessário ter sabedoria. É necessário ter entendimento. E ele está falando aqui espiritual. Não é um conhecimento que se compra na universidade, não. Ok? Então a Bíblia está nos garantindo aqui que o Senhor disponibilizaria no tempo do fim para os santos a sabedoria e o devido conhecimento para entender. E vamos buscar aqui estudando esse livro maravilhoso. A sabedoria de Deus dada aos santos. Essa é a sabedoria. Apocalipse tornou-se sinônimo de catástrofe, sofrimento, destruição e caos. Como eu falei, se você abrir a internet e perguntar o que é Apocalipse, você vai encontrar um monte de imagem que traz em conotação isso aqui. Os santos devem se sentir desamparados ou desprotegidos agora no tempo do fim, porque o cinema está mostrando que o Apocalipse é a terra se abrindo, os alienígenas invadindo a terra, tudo pegando fogo, as pessoas morrendo, chuva de pedra caindo, destruindo as pessoas. É assim? O povo de Deus vai ser desamparado, não vai receber consolação. Será? Vamos perguntar à Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 28, verso 20, olha que garantia Cristo dá a esse povo. Cristo fala, e eis que eu, aqui é Cristo falando, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está dizendo assim, eu não desampararei você. O meu espírito vai estar na sua mente. Eu nunca deixarei você. Ele não está dizendo que estaria fisicamente ao meu lado, como um irmão aqui da igreja, não. Ele está dizendo que estaria em mim todos os dias. E o homem não seria desamparado. Desamparado para ter medo, para entrar em pânico, para entrar em depressão, porque ouviu alguma coisa que vai acontecer. O próprio Cristo disse em Mateus 24 que ao aproximar esse tempo do fim, já estamos vivendo ele, só o fato da expectativa das coisas que iriam acontecer, muitos homens iriam desmaiar de terror. Mas quem são esses homens? Se alguém dissesse, a Rússia vai jogar uma bomba atômica no Brasil e o avião já saiu de lá, o que acontecia com a maioria das pessoas? Muita gente desmaiaria de terror. Muita gente ficou sem dormir porque uma vidente, dia 8 de julho, uma vidente, que sei o nome dela agora, a irmã Débora, quem sabe o nome dela, foi botado num grupo. Uma mulher loira, jovem, com muitos seguidores, disse que agora no dia 8 de julho ia ter 3 dias de escuridão. Olha, pessoal, eu tive uma visão. É uma escuridão que ficou sem energia, sem a luz do sol. É uma escuridão quântica, dizia ela. Não aconteceu escuridão nem de sol, nem de lua, nem de energia elétrica, nem de quântica. Agora, quantos milhares de videntes, falsos videntes, têm previsto o fim do mundo? E pessoas têm ficado assustadas, achando que Deus perdeu o controle de tudo e agora... Não é? Quantos? Só no ano de 2010 a 2020, um vidente aqui do Ceará fez 5 previsões que um tsunami entraria pelo Ceará aqui e saía pegando... O mais afetado era Natal. Quem estava lá para a banda de Fernando Noronha morreu tudo afogado. E aqui a gente ia ser levado. Marcou datas. Sabe quantos videntes já marcaram 3 dias de escuridão? E ela disse, isso é bíblico. A Bíblia está falando em 3 dias de escuridão. Mas que tipo de escuridão? Está lá no Vamos estudar aqui, vamos saber que escuridão é essa. É uma escuridão, falta de luz do sol? Ou que nível de escuridão?
Seria uma angústia, escuridão mental, escuridão espiritual, uma angústia de 3 dias em que a população seria testada. Assim como Cristo passou 3 dias na sepultura, que tipo de revelação é essa? Tem gente aí se precipitando, só causando temor, tem gente morrendo de medo, porque estão usando esse nível de informação para fazer medo das pessoas. E o Apocalipse, lembre-se, não pode ser dado literalidade a ele. Ele é um livro dado em visões. Cuidado com a literalidade. Cristo diz, eu estou convosco todos os dias, né? E aí, o Senhor vai estar conosco para quê? Para nos socorrer. Próximo. Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, consolará o seu povo no tempo da angústia. Qual é a promessa que ele faz? Vamos perguntar aqui no livro de Daniel. Apareceu aí para vocês? Não, né? O texto diz, naquele tempo se levantará quem? O grande príncipe, e que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Que tempo é esse? No restante do verso ele vai dizer, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, desde os dias de Adão até o tempo do fim. Haverá um tempo de angústia. Um tempo de angústia, a angústia ocorre aqui, A angústia é aqui, A angústia acontece na mente. Você pode estar com uma casa cheia de dinheiro, cheia de recursos, a geladeira, a despensa com reserva para 1 ano. Você tem garantia de 1 ano de tudo pago por 1 ano. E você pode estar com angústia no espírito. A Bíblia fala de angústia, a ausência do Espírito de Deus na mente, que é para onde esse mundo está indo. Uma angústia espiritual que o mundo está indo. É tanta gente com depressão, é tanta gente com ansiedade, é tanta gente com medo, deprimida, do nada. Porque a internet, e a maioria vem de lá, criou monstros utópicos, inimagináveis, eles criam, e as pessoas começam a sentir medo daquilo que não existe. E essa é a maior ameaça. Cuidado com isso. Tem muita gente, com medo daquilo que não existe. O Senhor vai socorrer os seus no tempo do fim. A Bíblia diz, quando passares pelas águas, o que são águas? Quando vocês forem provados pelo povo do mundo, sendo perseguido por eles, quando passarem pelas águas, o que é que o Senhor diz? Eu estarei com você, eu serei com você. O verso anterior diz, eu irei à frente de você. Eu irei à sua frente, não vou abandonar você não. Serei contigo. Quando você passar pelos rios, aquelas águas não te afogarão, você não se afundará, ela não submergirá você. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai o quê? Não vai te queimar, nem a chama arderá. Você não sentirá a dor do fogo queimando a sua pele. É o que o texto está dizendo. Porque o Senhor está com o seu povo. Um justo nunca será desamparado. A Bíblia me garante isto desde o livro do Gênesis. E para nós, meus amados, concluirmos, eu quero dizer que alguns símbolos no livro do Apocalipse podem até assustar a pessoa que lê as suas profecias pela primeira vez, sem nenhum discernimento. Mas com o aprofundamento do estudo perceberá que nenhum juízo de Deus recairá sobre os santos que foram justificados por Cristo. Nenhum santo, nenhum justo, nenhuma daquelas pessoas que buscam humildemente a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, será alcançado por todos esses juízos. Haverá juízos sobre a terra. E a gente vai ver cada um deles, mas nunca atingirá o povo de Deus. O povo de Deus está completamente guardados e protegidos desses grandes juízos que acontecerá sobre a terra. Na próxima lição, no próximo domingo, estaremos aqui estudando essa lição maravilhosa. O Apocalipse apresenta para nós o Filho. Você sabe o que o Apocalipse diz sobre o Filho de Deus? Quem ele é? O que ele vai fazer? O Apocalipse traz revelações maravilhosas sobre Jesus. Você sabe como é que Jesus está hoje? O que ele está fazendo por nós hoje? Como a Bíblia o descreve? Pois bem,
Próximo domingo nós estaremos aqui. A nossa oração é que vocês continuem firmes na palavra de Deus. Continue buscando a palavra de Deus. Não esqueça. Continue lendo a palavra de Deus. O Apocalipse é um resumo. Praticamente um resumo de toda a Escritura. É uma espécie de mini-bíblia. Que em símbolo tenta resumir. Fala desde o que aconteceu lá no princípio até a eternidade. Ele traz temas do início da eternidade até a outra. E nós vamos usar esse livro do Apocalipse ao estudá-lo. Vamos resumir muitas doutrinas da Bíblia, que quando a gente for para o restante da Bíblia, a gente já vai ter uma certa facilidade para compreendê-la. Então não falte, convide os amigos que você entende que precisa ouvir essa palavra, do conhecimento, né, de Deus e de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Amém.